Fala pessoal, vamos começar aqui o Papo Marquês com o Fábio da Tele Cosmético. Esse papo não foi nada combinado, vai ser algo bem natural. A gente vai falar de um assunto que é um pouquinho polêmico, né? Um assunto sobre questão do visagismo e o barbeiro raiz. Eu estou vendo muito conflito na internet. Já fui atacado, mas eu não lido com essas críticas de uma forma negativa. Para mim sempre é algo positivo e eu tento sempre converter pessoas que ainda não conhecem o visagismo para trazer para perto, para conhecer um pouco. Fábio, o que é que você acha sobre o visagismo? Cara, eu acho que é um segmento que tem muito potencial de crescimento. Não só o potencial de crescimento, mas principalmente o potencial financeiro que as pessoas não enxergam. E assim é uma das coisas que eu tenho falado bastante para os profissionais atuais, os barbeiros em si, que eles têm uma certa resistência em tocar nesse assunto, de absorver esse tema, sendo que é um tema que consegue elevar bastante o grau de faturamento dos profissionais. Com Só certeza. que acho que muitas das vezes é mais fácil você criticar do que você fazer. Acho que é o maior problema que as pessoas têm hoje e que eu tenho encontrado muito hoje, né? Não à toa, a nossa empresa hoje é uma empresa que investe bastante na parte educacional. Eu acredito muito que a educação transforma, eu acredito muito que a educação ela muda a pessoa, né? Então, por esse motivo, a gente traz bastante profissionais hoje para dentro de Brasília. E, cara, eu sempre acreditei muito no tema do visagismo, né? Porque é um tema que eu vi alguns dos meus clientes transformarem e mudarem a sua realidade, né? Não à toa, você foi um dos caras que hoje está mudando sua realidade. Tem alguns outros nomes aqui, outros nomes dentro de Brasília também que estão mudando sua realidade. Cara, eu acredito muito assim. Olha, eu estava até mais cedo falando com um dos meus clientes, falando assim, cara, as pessoas elas hoje têm postado alguns vídeos pejorativos relacionados ao visagismo, né, falando mal sobre o visagismo, o barbeiro, no caso, falando mal, e eles não entendem que o cliente dele tem muita curiosidade sobre a informação sobre o assunto, cara. E muitas das vezes o cliente dele deixa de ser atendido por aquele barbeiro, vai procurar um especialista no assunto, né, por conta desse receio que o cliente tem relacionado ao profissional. Aí o profissional ele deixa de ter uma lucratividade maior porque ele se limita a achar que o visagismo é uma coisa que é pejorativa para ele, né? Seria algo que degrinisse a Eu imagem já vi dele, né? muita piadinha. É Viadismo, viadismo, é não sei o quê. Então, paisagismo. então assim, cara, eu fico perplexo com as pessoas hoje, cara, que elas não entendem que isso é um nicho que tem um grande potencial financeiro e Exatamente. elas não querem explorar simplesmente por um preconceito inexistente, Cara, entendeu? quando muito cliente meu chega na barbearia ou chega no estúdio, eles falam, cara, eu gostaria de saber sobre o visagismo. Eu tentei levar essa ideia para o meu barbeiro fez piadinha e simplesmente ridicularizou. E eu falei, cara, se é fácil, por que, que você não faz? Tipo, o cliente pensando. Mas o cliente ele não vai falar para o barbeiro. Muitas vezes o cliente ele pensa, mas não fala. Aí o que, que acontece? Ele vai atrás de outro no mercado. É exatamente isso aí. Então, as pessoas estão deixando dinheiro na mesa. Por que, que o visagismo ele veio para transformar? Só que ficou algo muito pejorativo, porque tem um problema que eu acabei de falar com você antes de estar filmando, que não é o visagismo, é o visagista. Porque Exagista. muito barbeiro que se tornou visagista deixa o ego subir para a cabeça. Após esse ego subir para a cabeça, ele pega e acaba menosprezando os barbeiros. Mas ele esquece que ele veio de lá. Sim. Então é uma coisa que eu sempre converso com meus barbeiros. Eu também tenho um barbearia. Eu falo, cara, nunca devemos falar mal da onde a gente veio. Eu vim da Ceilândia, hoje eu estou com um estúdio na Asa Sul, e é um estúdio conceituado, tendo pessoas importantes. Foi através do visagismo. Talvez se eu não tivesse ido para esse caminho, eu nunca teria esse acesso. Mas esse acesso veio através de uma escolha. E nessa escolha, claro que veio crítica, vem pessoas zoando, mas não dá ouvido para essas pessoas, só continuar e você abrir sua mente. Isso daí acaba que vai colocando dinheiro no seu bolso e você vai tomando um posicionamento diferente. Sim. O Juarez mesmo, ele é um cara que é muito criticado. Ele, eu tenho muita gratidão, porque foi o cara que abriu a porta para o visagismo. Ele deixou o visagismo popular. Quantos clientes eu não atendi, eu não fiz consultoria, sentou na minha cadeira, não, eu vi aquele Juarez Leite, eu vi que seu trabalho é parecido com o dele, e cara, eu nunca imaginei que eu cobraria R$ 1.000 num atendimento, cortando um cabelo, fazendo barba. Hoje Sim. eu consigo fazer isso.
E eu fiz isso muito tempo lá na Ceilândia, você lembra? Eu com o meu estúdio, fala, eu vendia ou não vendia mais do que muita barbearia grande. Nossa, no seu estúdio, apenas você lá atendendo, vendia muito mais. E era até uma das coisas que me despertava muita curiosidade, né? A gente fez um treinamento e você teve muita compreensão de como utilizar ali os princípios ativos dos cosméticos e transformar isso em venda. E foi uma coisa que me chamou muita atenção. Mas pegando até mesmo o gancho que você falou agora relacionado ao Juarez, é uma das coisas que eu tenho falado bastante hoje com os meus clientes. Falei, olha só, observa um detalhe, se visagismo não é tão importante, se não faz tanto sentido assim para os teus clientes, então me explica uma coisa, por que que os seus clientes conhecem o Juarez? Então, Exatamente. se eles conhecem o Juarez é porque o assunto visagismo é relevantíssimo para ele, é importante para o seu cliente. O barbeiro, Entendeu? ele não tem a Ele não cabeça tem, cara. de que, cara, seu Elias, ele é muito importante, mas para a gente, barbeiro. Agora, o Juarez, ele é muito mais abrangente para o cliente. Todo cliente conhece o Juarez. Falar seu Elias, o cliente não conhece. Não tirando a importância um do outro, mas cada um está no seu quadrado. O Juarez, ele é aquele cara que, se você investir num curso dele, você comprar o workshop dele, vai chegar num momento que seu cliente vai te associar a ele, você vai acabar ganhando cliente por conta do cara. Uma coisa que eu aprendi no início da minha caminhada. Eu já tive o sentimento que eu converso com muitas pessoas. Cara, eu já tive esse sentimento de inveja. Sim. Você já foi um cara invejoso também? Sim, já. Eu assumo que eu fui invejoso. Eu já tive inveja e a partir do momento que eu reconheci aquele sentimento e eu consegui conduzir esse sentimento, que esse sentimento é um sentimento merda, é um sentimento ruim. E quando eu tirei esse sentimento, comecei a sentir admiração pelo Juarez, as bênçãos do cara começaram a pegar em mim. Então eu comecei a pegar a bênção do cara, chegar na frequência do cara, pegar aqueles clientes que estavam vindo através dele. Ou seja, eu no Penorte, antes de posicionar no estúdio, na minha antiga barbearia, eu já atraía gente do Lago Sul, da Asa Sul. Então não foi uma coisa que aconteceu porque eu criei o estúdio. Primeiro eu me tornei e depois aconteceu. Os clientes eles foram se conectando. É uma das coisas assim, que eu sempre falo, cara, olha, a gente não precisa ser vaidoso, cara, até porque a vaidade ela vai limitar o teu desempenho, o teu crescimento, Exatamente. tá? Então, muitas das vezes você deixa de participar de um curso como esse do Juarez, como um curso do seu Elias, por simples vaidade, por achar que não é necessário, que já sabe, que não precisa, e isso vai limitar o teu crescimento, porque muitas das vezes num dia desse, num ambiente desse, você pode transformar toda a tua percepção e daí em diante, cara, você começar um crescimento sem precedentes, assim, entendeu? E isso eu já vi muito, muito mesmo, de muitas pessoas que tinham muito receio, cara, workshop não vale a pena, não sei o quê, e cresceram. Sim, exatamente. E é conhecimento, mas pega a visão. Algo polêmico, hein, pessoal? Algo polêmico. Ó, Vou começar aqui. é Polêmico, é polêmico. polêmica. Quantos caras que você conheceu que estavam em alta, estavam em ascensão, o cara estava hypado no mundo da barbearia em Brasília, que caiu por simplesmente soberba e ego? Nossa, muitos, cara. Muitos profissionais que têm grande potencial, ainda tem muito potencial, Tem. mas assim, cara, infelizmente se inflamou a vaidade dos caras já acharem que já estão no top, que não necessitam mais. E é uma das coisas que eu observo muito desses profissionais renomeados, tá? Cara, eles sempre estão num processo de estudo, de aperfeiçoamento, de aprendizagem, De evolução. entendeu? Sempre em evolução. E, cara, e eu não consigo entender como que muitos mesmo, infelizmente, muitos aí que estão, de repente, até nos ouvindo agora, se limitaram a não quererem mais crescer porque acham que já sabem demais. Cara, vai minha dica para você, velho. Continue estudando, continue se aperfeiçoando, porque isso vai fazer que você esteja sempre no alto, entendeu? Isso vai fazer que você sempre esteja a crescer. Então, um exemplo mesmo, eu tô conversando com o Ranão, é um cara que está estudando, é um cara que está se aperfeiçoando, aprimorando. Eu acredito que logo mais vocês vão ouvir demais, tenho certeza, cara. Vão ouvir demais o seu nome aí falando sobre a parte educacional. Aí, amém. Receba, hein, pessoal? Vocês vão ouvir muitos caras aqui, ó. O cara que está se preparando para se tornar um grande educador, um cara que tem muito conhecimento. E uma coisa que me pegou, o Fábio trouxe o seu Elias, a maior referência hoje no mundo de barbearia pra gente, que é barbeiro. Ele trouxe o seu Elias e o seu Elias falou uma parada que marcou no meu coração. Eu conversei com algumas pessoas que estavam lá, não marcou igual no meu, basicamente. Não tem referência em Brasília. Uma coisa que eu peguei pra mim, eu falei, cara, realmente não tem referência. Quem é a referência de Brasília hoje, Fábio? Hoje, de fato, nacional, que é não conhecido dentro de Brasília, mas nacionalmente. Nacionalmente hoje, infelizmente, ainda não temos. Não temos. Mas eu tenho certeza que logo mais a gente vai ter sim boas referências. Sim. Cara, olha só, você que tá ouvindo aí, cara,
tem aqui dentro de Brasília, tem muitos bons profissionais. Ótimos, excelentes. Cara, tem uma galera aí que é excepcional mesmo. Os caras, assim, tem muito conteúdo. Sabe o que eu Só falo? precisa mesmo realmente entender como transformar esse conteúdo, transformar toda essa performance que você já tem para as demais pessoas. Porque a partir do momento que você conseguir transferir tudo isso para as outras pessoas e transformar a vida de outras pessoas, vocês vão crescer. Logo mais vão se tornar conhecidos, não somente aqui dentro de Brasília, que é muito importante, né? Como você mesmo citou, mas também a nível nacional e, quem sabe, até mesmo a nível mundial. Mas é isso mesmo aí, cara. Cara, tem muita joia escondida em lugar errado. Tem muita joia escondida em lugar que não é valorizado. Sim. Eu mesmo eu contratei novos barbeiros agora, são joias que estavam perdidas, estavam em ambientes que não valorizavam. Então vocês, barbeiros que querem evoluir, vocês querem crescer, vão para outro ambiente. Não continua o mesmo ambiente, cara. O ambiente ele te prende, o ambiente ele não faz você crescer. Muito tempo eu fui o dono da minha barbearia e o ambiente que estava inserindo, que eram meus barbeiros, não permitiu que eu crescesse e ridicularizava quando eu queria fazer algo de diferente. Quando eu queria estudar para o visagismo, eu estudei, eles foram os que mais me ridicularizou. Eu perdi minha equipe toda, eu tive que começar do zero. Então é o ambiente que você está que impede você de crescer. Vocês têm que ter atenção nisso. Isso é importante, você criar um ambiente certo, até mesmo na hora de você poder contratar os profissionais, né? Porque se a tua ideia de crescimento é relacionada à educação, então você tem que buscar um perfil que seja muito compatível a isso. Exatamente. Porque muitas das vezes você vai buscar um perfil por uma necessidade, esse perfil não é compatível com a sua ideia, cara, você vai ter problema. E às vezes é um problema que você mesmo está ocasionando, igual você falou, né? Perdeu toda uma equipe, porque os caras acharam que era frescura, que era vaidade. Como é que você falou? Já falaram uma coisa. Já falaram. Vigarismo. Vigarismo e vida. Um monte de coisa, mas, cara. Você é o vigarista. Mas olha só, cara, assim, infelizmente, eu vejo que é uma mentalidade muito pequena, cara, muito pequena, porque, por exemplo, é o público maravilhoso que as pessoas elas não buscam, público infantil, cara. Pô, sabe? É um público maravilhoso, é um cliente que começa contigo com 1 ano de idade e pode permanecer com você até 30, 40, 50 anos de idade, cara. E traz muita gente. Assim, é um resultado que você traz diferente e, assim, muitas das vezes os caras gostam de postar vídeos falando que não atende criança, que é não sei o quê. Cara, isso não faz isso, mano. Entenda um negócio. Quanto mais opções você tiver de faturamento, quanto mais opções você tiver de ganho, é melhor para o seu negócio, cara. Como é que você vai limitar o ganho? Como é que você vai limitar o faturamento da sua empresa? Não faz sentido. Antes de me posicionar na questão do visagismo, eu atendia muito criança e eu ganhava a família toda. Pô. Eu ganhava o pai, depois o irmão, depois todo mundo. Então a família era muito comum a família toda cortar comigo. Então eu ganhava muito a família através de uma criança. Então, às vezes vocês deixam dinheiro na mesa a partir do momento que vocês rejeitam uma criança. Exatamente. Então, assim, cara, vamos pegar o assunto do visagismo, vamos pegar o assunto da criança, entre outros assuntos que tem. Vamos aprender mais sobre gestão, sobre técnica. Vamos aprender mais sobre todas as coisas que são relacionadas ao teu negócio, ao seu desenvolvimento, da tua profissão, porque isso vai transformar, cara, vai transformar não somente a tua vida financeira, mas vai transformar a tua vida pessoal, vai transformar tudo. Então, assim, cara, mas eu escuto muito, mas tá difícil, mas tá não sei o quê. Cara, tá difícil porque você tá fazendo que fique difícil. Sim. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão transformando e já entenderam como é que funciona a roda do negócio e, cara, não tá difícil pro cara mais. Porque o cara sabe exatamente o que tem que fazer. Fábio, você me conhecendo, você viu da onde eu surgi. Sim, sim. É um lugar que você vê alguém dando uma expansão assim incrível, é um lugar que tem muito fluxo de pessoa, é um lugar muito visível ou é um lugar mais tranquilo e simples de faturamento, poder aquisitivo? Olha só, assim, hoje o local estratégico que você está também ainda, né? Porque você ainda faz parte lá da barbearia. Mas, cara, se a gente for pegar em toda a região geográfica, você vai observar que hoje, basicamente, lá está numa faixa de valor de corte de cabelo lá de 20. Eu acredito que o maior valor hoje está na faixa de R$30, né, se eu não me engano. Os concorrentes, o mais alto que estão cobrando é, no máximo, ali R$35. R$35, cara, entende? Olha, isso aqui é um negócio importante, ó. Cara, imagina só, o local onde ele está lá, certo? O ambiente no qual o Ana está,
Renan tá, cara, 20 a 30 reais o mais caro, né? O mais, 35 reais o mais caro, mais assim, caro. falando Eu mal. tô falando um negócio pra vocês aqui, cara, é verdade. Se vocês forem lá visitar, vocês vão ver que isso é verdade mesmo, tá? Então, se pegar toda a região geográfica ali, vocês vão observar que é mais ou menos E isso. eu fazer meus barbeiros sair de um corte de 30, eles aplicam um corte lá, dependendo do corte, como é que for, é 100 reais. Tem consultoria que meu barbeiro tá tirando 500 reais na Vocês estão Ceilândia. entendendo isso aí, ó? Na Ceilândia. Ou seja, vocês estão repudiando algo que era para dar dinheiro no bolso de vocês. Vocês estão pegando e indo contra a maré. Não vai, aproveita a onda, aproveita que a nossa profissão está sendo valorizada, aproveita que tem profissionais buscando valorizar a nossa imagem. Não fica debatendo na internet, não fica criticando. Quem é grande, ele não critica, quem é grande quer que você prospere. Isso é coisa de medíocre. Na nossa profissão tem muita mediocridade e muita inveja. Para de ter inveja e depois ter admiração e vocês vão colher os frutos. É só isso que eu falo para vocês. E aí uma coisa que é importante para quem deve estar nos ouvindo, e espero que muitas pessoas possam estar ouvindo a gente aqui, nos ouvir. Cara, é o seguinte, é muito sobre a questão que a gente falou um pouco lá atrás, sobre a mentalidade. É de você, cara, ter uma mentalidade de falar assim, cara, eu acredito e eu sei que dá. E você acreditou, não desdenhou desse segmento do visagismo e hoje está colhendo fruto de ter um estúdio maior, de ir lá mesmo no ambiente, cara, né? Ter um atendimento que hoje no caso, as mentorias, né, que você faz hoje, Sim. são mentorias que estão muito acima mesmo da média geral lá. O teu próprio corte em si já é um corte bem mais caro que os demais concorrentes. Então, assim, cara, vocês estão vendo que é só a questão de mentalidade, não é onde você está, mas é como você está. Então, o Renan é um cara que pôde mudar isso daqui, é um cara que pôde transformar, mostrar que é capaz, que é possível. Cara, tô lá no Setoró, tô lá no... Independente de onde você esteja, cara, tendo um negócio, tem público para tudo, tá? E na medida que você for crescendo, que você for desenvolvendo, aí você vai construindo algo maior. Aí sim você pode até mesmo pensar em mudar de local e botar num local um pouco mais estruturado, mas nunca esquecendo de onde você está, igual você fez. Tem lá seu espaço muito bem estruturado, cara, ele fez uma grande reforma lá, então mexeu em toda a fachada, tudo. Mexeu, né, toda a estrutura. Um grande investimento. Grande investimento, isso é muito importante também, porque muitas das vezes também o cara fala, mas o que eu devo fazer? Cara, deve fazer o quê? Melhorar primeiro o seu conhecimento, depois melhorar a sua estrutura, porque não adianta nada você querer ter um corte de 50 reais, mas ter uma cadeira que a própria cadeira custa R$ 1.000, cara. Uma cadeira sem... Muito barbeiro, ele tenta melhorar um conhecimento o quê? Eu quero melhorar um conhecimento técnico, quer fazer sempre o melhor corte, quer sempre entregar o melhor resultado. Só que eu não vejo barbeiro fazendo curso de gestão, eu já fui para vários. Não vejo barbeiro seguindo grandes empresários para virar a chave, e fica na bolha da barbearia. O que acontece? Cria aquele ressentimento, todo mundo está evoluindo, tá vendo um cara ali ganhando dinheiro, tá vendo o outro e ele tá ficando para trás, e ele fica preso naquilo, não, vou investir mais no workshop, e ele já tem uma técnica boa, não, vou investir mais numa máquina, mas ele não investe numa estrutura da barbearia, não pensa no cliente, a mente dele é pro corte. O barbeiro, eu aprendi isso, o barbeiro, todos os barbeiros, assim, a maioria, entre 90% e 97%, os barbeiros eles fazem corte para outro barbeiro. Ele não pensa no cliente. O visagismo ele veio para mudar um pouco isso. Ele vem para dar ênfase no cliente. Não, você está fazendo para o cliente, não é para o barbeiro. Você não vai fazer o melhor degradê para o barbeiro. Você vai fazer tudo aqui para o cliente. Você vai alinhar proporção, você vai alinhar arquétipo, perfil comportamental, vai entender o objetivo. Após isso daí, você valorizou sua imagem, você valorizou o passe, você faz seu cliente se sentir bem e querer valorizar o seu trabalho. Isso daí é uma mudança muito grande de mentalidade também que eu observo, que falta nos barbeiros hoje em dia. Isso é importante porque, até na verdade, eu dou meus treinamentos de vendas, né? Cara, uma das coisas... Isso daí é ouro, viu, gente? Isso daí ele me deu esse treinamento de venda é uma das coisas mais importantes que eu falo, tu cara. Cobra? Cara, hoje a gente está fazendo um processo já, a gente já está cobrando, mas tu tava para quem quiser, para quem quiser, a gente tem a opção lá, você compra um percentual de produtos e depois você ganha um treinamento, mas para quem não quer comprar o produto, a gente cobra mais um valor, cara, bem simbólico. E assim, uma das coisas que a gente fala no treinamento, que é o seguinte, cara, é uma construção de relacionamento, sim. E essa construção de relacionamento, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Então, assim, como a gente está falando sobre o visagismo, é justamente isso. O cliente, quando ele busca, cara, ele busca justamente
essa confiança que ele vai construir através desse relacionamento. Porque pensa comigo, cara, pra ele chegar, para ele fazer o investimento que ele faz, ele precisa confiar demais em você. Verdade. Cara, Pô, porque cara assim, gastar 1.000 conto aqui, nossa, 1.000 conto, tirar 1.000 500 conto pra cortar reais, cabelo. R$ 1.500, que eu sei que hoje tem, graças a Deus, tem profissionais que estão cobrando R$ 1.500, até mais que isso. Juarez cobra Juarez 3 mil mil e tal. Mas então, imagina só, se o cara não confia, confia demais, cara. Ele confia tem muito. Que ter credibilidade. Isso aí você foi uma tem que ver construção. Isso aí foi uma construção. Quem tem dinheiro para pagar, ele não é besta. A pessoa ela tem que ver valor no que você vai vender. Você não vai botar uma calça. Eu vejo muito isso, né? O cara bota uma calça, que é até um meme hoje. O cara subiu a calça aqui, botou o negocinho coladinho. É o visagista. Então, esses vídeos, cara, eu sei que os caras criam meme pra tudo, e os caras. Subiu a calça aqui agora, o barbeiro virou o visagista e botou o filtro azul. Eu acredito, tá, gente? Assim, cada um faz o que bem quiser, o que bem entender, mas, cara, eu acredito muito que você consegue crescer sem falar mal de ninguém, você consegue crescer sem falar mal da sua profissão, sem degrinir imagem nada, cara. Só fazendo o seu, irmão. Faz o seu, certinho ali, ó. Tem um ferinho aí que ele bate em todo mundo, ele é lá do sul. Ele critica ele tava criticando o Juarez, aí criticou o seu Elias, aí criticou o Ronan, criticou todos os visagistas. Caraca, velho, tá criticando os visagistas tudo, meu Deus do céu. Aí, daqui a pouco subiu um vídeo meu, ele me criticando. Glória a Deus, eu entrei, tá criticando os bons, eu queria estar lá no meio, pô. Tá aí, ó, você é um cara muito bom, velho, você é um cara que tem muito conhecimento. Essa mentalidade mas, que tu cara, tem que ter, pensa nisso, velho, assim, vamos construir coisas que realmente fazem sentido. Nada contra, assim, se o cara quer criticar, acha que não faz sentido pra ele, tudo bem. Hoje em dia, as redes sociais... É técnica de engajamento, né? Ele critica, você vai lá comentar, uns defendendo, outros criticando mais ainda. Aí vem uns barbeiros que tem um pouco de remorso, aí dá aquele engajamento lá, aí daqui a pouco ele tá lá. Gente, então, meu curso, aí quer vender o curso. Vai subindo, querendo... Cuidado com as estratégias erradas aí. Estratégia aí vai ferrar ó, vocês. Pensa no que a gente tá falando aqui, pontos importantes, você não pode esquecer disso, cara. Pensa muito bem nisso. Usa sempre mesmo, tudo aquilo que tem na área, tudo aquilo que tem na profissão, usa mesmo como um grande aliado, para você ter um grande potencial de faturamento. Então esquece esse negócio de querer falar mal de tais assuntos, porque isso aí é viadagem. Cara, esquece, irmão. Para com isso. Pensa que tudo isso aí pode ser um grande aliado para você faturar. Olha que a história do cara. Quando eu comecei, era viadagem fazer sobrancelha. Olha só, fala a história do cara aí. E os barbeirão raiz agora tudo fazendo. Mas quando eu comecei, eu falava pro cliente, vamos fazer sobrancelha? Oxe, essa viadagem, era viadagem. Então, não tem como você voltar contra a maré. Já rompeu a bolha, o visagismo ele já subiu. Então, aproveita, compra o workshop do Juarez, que vai estar... Aí o Fábio, que é o cara que traz essas pessoas. Dia 17 de agosto, o workshop no Juarez, tá? Muito importante. Salva essa data aí, muito importante. Bicho, eu vou estar lá. Certeza você vai estar lá, a equipe vai estar lá. Então, assim, é um dia, cara, que você vai lá para absorver muito conhecimento, entendeu? Aperfeiçoar ainda cara, muito mais. O cara cobra 3 mil no corte. Que barbeiro você viu fazendo isso? 3 mil no corte? Esquece um pouquinho, olha só, esquece um pouquinho esse negócio de achar que esse cara, ele não corta isso, aquilo, outro, que fulano é melhor. Cara, observa, esse foi o cara que conseguiu mudar a história do visagismo, foi o cara que conseguiu se conectar com um cliente. Pergunta pro seu cliente hoje, se o seu cliente sabe quem é o Juarez. Pergunta pro seu cliente. Faz o teste. Faz o teste. Pergunta aí. Todo cliente chegar, sentar na sua cadeira e pergunta, cara, sabe quem é o Juarez? Eles vão falar para você o seguinte, cara, sabe, muito sabe. Então, para com essa vaidade, vamos estudar, vamos para cima. Eu quero que você cresça. Cara, você não tem noção, tanto que eu quero que você cresça, que você desenvolva, que você seja uma grande prova social para mim mesmo. É isso mesmo que eu quero. Sabe por quê? Porque quanto mais gente estiverem crescendo, a gente vai conseguir mudar ainda mais esse mercado, que é um mercado tão valioso, cara. Um mercado que transforma tantas vidas. Que é um